Bom, meus irmãos, estamos aí no quarto dia do nosso seminário, né, de cura e libertação, uma graça de Deus, né? Já tivemos outros 3 encontros, hoje com alguns visitantes, algumas pessoas que vieram, né, nos conhecer, participar desse momento conosco. Sejam todos bem-vindos, tá? E continuem, né, participando do nosso seminário, nossas irmãs lá do Orquídeas, Dona Cida, né? Então, a gente fica muito feliz quando a gente revê os irmãos assim, né? O tema de hoje do nosso seminário é o reino dos céus e o reino das trevas. Quando a gente fala em reino dos céus, reino das trevas, algumas pessoas ficam com medo, né? Porque fala assim: ai meu Deus, e se o reino das trevas ganhar? E se o reino das trevas vencer essa batalha? O que vai acontecer com a gente? Vai estamos tudo condenados, né? Então tem gente que vive com medo. E Deus vem dizer assim: não tenhais medo. Eu queria resumir essa partilha com uma frase, né? Quem tem caneta, papel aí anota e nós vamos resumir toda a partilha com essa frase. Posso falar? Posso ditar? Para vocês anotarem? Não existem duas forças iguais disputando o universo. Existe um único Deus soberano e um reino das trevas que já foi derrotado por Cristo, mas ainda luta para afastar as pessoas da salvação. Eu queria que você repetisse essa frase junto comigo para gravar no coração. Quem não trouxe papel e caneta, grava no coração. Não existem duas forças. Vamos lá, eu falo, vocês repetem. Não existem duas forças iguais disputando o universo. Existe um único Deus soberano e um reino das trevas que já foi derrotado por Cristo, mas ainda luta para afastar as pessoas da salvação. Então esse é o resumo da nossa pregação. Você pode ir embora, que já foi a pregação. A gente tem medo, fica com medo dessa questão do reino das trevas, como se em algum momento pudesse ter essa batalha, houvesse qualquer possibilidade de o reino das trevas vencer a batalha. Mas o que nós viemos aprender aqui hoje é que não existem duas forças iguais. Não existe uma batalha igual, não existe paridade de armas. Existe um Deus único e soberano e existe um derrotado, um inimigo, as trevas, que foi derrotado por esse Deus. E ponto final. Porém, esse derrotado, ele quer te derrotar também. Só que ele não pode te derrotar, mas ele pode convencer você a ser um derrotado. E aí é que está o problema. Porque depende também de nós. A salvação já nos foi dada, a vitória já foi alcançada. Mas depende de mim, depende de você tomar a sua decisão. Você vai ficar do lado do único Deus soberano ou você vai ficar do lado do inimigo derrotado por esse Deus? Você vai estar do lado que venceu ou você vai estar do lado que perde a cada dia e que está sempre derrotado? É uma decisão que nós precisamos tomar. Então, quando nós falamos em reino das trevas, reino dos céus e o reino das trevas, nós temos que entender que nós podemos tomar essa decisão, nós devemos tomar essa decisão, mas que a vitória é certa. Lá, vamos começar do começo? Pega aí Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que é uma passagem que eu gosto muito de ler.
Gênesis 3:15. Lá no início, né? Amém? Misericórdia. Misericórdia, Senhor. Mauro, se você falar misericórdia mais uma vez. Amém? Então lá, versículo 15. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu gosto dessa passagem porque eu olhei com mais atenção para ela quando nós estudamos o Tratado da Verdadeira Devoção. Porque nessa passagem fica claro, fica evidente, né, que existem duas descendências: a da serpente e a da mulher. E que uma ferirá a cabeça e a outra o calcanhar. Ou seja, existe uma batalha aqui. Existe uma disputa aqui. Mas o que hoje a gente veio aprender é que, mesmo diante dessa batalha, e mesmo aqui vendo as duas descendências, o Senhor nos garante e nos mostra que existe uma vitória no final. Eu preciso olhar para essa passagem e pensar, eu estou de qual lado dessa história? Eu estou de qual lado? Essa aqui é conhecido como o primeiro anúncio da salvação, quando o Senhor vem nos falar das duas descendências. E nós somos chamados a participar desta descendência que vence, a pisar na cabeça da serpente. É uma missão que nós assumimos junto com Nossa Senhora. Nossa Senhora pisa na cabeça da serpente, mas ela pisa junto com a sua descendência. Ela pisa junto com o seu próprio filho Jesus. Por isso que a serpente já é um derrotado, uma derrotada. Porque nós estamos juntos. Nós fazemos parte desse exército que caminha junto com a Virgem Maria. Estamos nessa batalha para vencer. A batalha, às vezes a gente passa pela batalha e a gente se fere, às vezes na batalha a gente sofre, às vezes na batalha a gente tem dor. E tudo isso nós teremos, tudo isso nós viveremos. Não vamos viver sem dor neste mundo. Mas quando a gente sofre, quando a gente tem dor, mas a gente tem sentido e certeza da vitória, é diferente. Às vezes, quando eu estou no meu trabalho, eu pego uma coisa muito difícil para fazer. Na semana passada mesmo, pegamos uma reunião para fazer, eu tinha um monte de coisa para fazer, transmissão online, microfone, telão. Foi aquele dia inteiro de desgaste para tudo funcionar. E foi doloroso, sabe? Quando eu estou nesses dias, nem almoçar eu almoço, nem água eu bebo, né? Vocês sabem. Mas aí no final, quando termina e você vê que tudo deu certo, vem aquela satisfação. Oh, deu tudo certo, Senhor. Né? Então, é uma batalha, mas quando você vê que ela é vitoriosa, todo aquele sofrimento fez sentido. Então, nessa batalha, o sofrimento que você tem passado na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua saúde, se for para a glória, para a maior glória de Deus, tem sentido. Vale a pena. Vai valer a pena toda dor, todo sofrimento. No casamento, a gente tem muitas dificuldades. É a melhor coisa do mundo, o casamento. Foi pelo casamento que Deus nos deu a graça de ter uma família. Mas a gente tem as nossas dores, as nossas dificuldades.
Mas com o passar do tempo a gente vai vendo o que a gente construiu no nosso casamento, a família que a gente construiu, tudo que a gente passou, a gente viu. Ai, como foi bom passar por tudo isso. Hoje a gente está aqui. É assim. E vai ser assim quando nós chegarmos também na glória de Deus. Olha assim, olha aqui, eu queria que vocês pegassem também. Pegamos o primeiro livro, vamos lá no último agora. Apocalipse 12. Peguei o primeiro e o último, que é para o Mauro não reclamar, que está difícil de achar. Amém? O 12. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com a sua cauda uma terça parte das estrelas do céu e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro, para aí ser sustentada por 1260 dias. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, se nós começamos lá com aquela inimizade, né, com aquele ódio, né, que Deus colocou entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, nós finalizamos aqui com a vitória da descendência da mulher. A mulher vestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, na cabeça uma coroa, a bem-aventurada Virgem Maria vence o dragão numa batalha, na última batalha. Mas o importante, meus irmãos, é que essa batalha foi vencida. Então, quando a gente tiver medo, tiver dúvida, lembre-se, a batalha foi vencida. Nós estamos diante da vitória. E somos chamados a ser vitoriosos. Vamos pegar mais uma. Colossenses, agora complicou. Colossenses 1, 13. Amém? 1, 13. Olha o que o Senhor vem falar a nós através dessa carta aos Colossenses. No versículo 13. Se bem que a gente podia ler desde o 9. Vou ler rapidinho para fazer mais sentido. Por isso também nós, desde o dia em que o soubemos, não cessamos de orar por vós e pedir a Deus para que vos conceda pleno conhecimento de sua vontade, perfeita sabedoria e penetração espiritual,
para que vos comporteis de maneira digna do Senhor, procurando agradar-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no crescimento de Deus, para que, confortados em tudo pelo seu glorioso poder, tenhais a paciência de tudo suportar com longanimidade. Sede contentes e agradecidos ao Pai, que vos fez dignos de participar da herança dos santos na luz. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino de seu Filho muito amado, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha só, ele nos arrancou do poder das trevas, ele nos arrancou do reino das trevas e nos introduziu no reino do seu Filho muito amado. Então, entre o reino das trevas, entre o reino dos céus, o Senhor nos tira, nos arranca do reino das trevas para nos introduzir no seu reino. O reino de Deus está no meio de nós. Nós somos introduzidos a isso, somos livres. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O problema, meus irmãos, é que o Senhor vai lá e nos retira das trevas, mas nós insistimos em entrar de novo. Nós insistimos em acreditar nas ciladas do demônio. Nós insistimos em cair nas suas armadilhas. E nós livremente nos escravizamos. É pouco a pouco, é passo a passo, é devagar. Quando a gente vê, a gente é escravo. Ah, uma bebidinha, você dá um golinho, só vai ser um golinho. Quando você vê, você está viciado na bebida, no cigarro. Ah, mas eu não bebo nem fumo. Ah, mas quando eu pego o meu celular para ver um videozinho, eu paro para ver um videozinho. Quando eu vejo, eu já vi 50. Começou devagarzinho. Quando você vê, não consegue mais parar. Fica ali nas redes sociais, ou nas séries, ou nas novelas. Quantas vezes já vi pessoas falar, só vou assistir esse capítulo e não vou assistir mais. Quando vê, assistiu tudo. Agora, por mais que pareça pouco isso que eu estou falando, o pecado, ele nunca permanece pequeno. Ele nunca fica pouco. Ele começa devagar, mas ele vai desestruturando a nossa fé. Ele vai corroendo a nossa alma. E aquilo que parecia bobo, que parecia pouco, vai nos derrubando diante do pecado. Meus irmãos, o reino das trevas não é uma força maligna que vai vencer a força divina. Não. Porque o reino das trevas é derrotado e não há comparação entre a força de Deus e a força do inimigo. Porque o inimigo não é nada. Existe uma batalha espiritual e, como o fundador nos ensinou, ela acontece no campo intelectual. Nós somos o tempo inteiro seduzidos para o erro, seduzidos para pecar. A primeira batalha ela acontece no coração do homem, dentro do homem. Por isso nós somos chamados a buscar, para viver a graça do reino dos céus, o autoconhecimento. Se conhecer. Você se conhece? Sim ou não? Não? Se você não conhece, como que você vai dominar os seus sentimentos, as suas emoções, os seus desejos? Nós precisamos nos conhecer, saber onde estão as nossas fraquezas. E essa é mais uma mentira que o demônio nos conta, que você é forte, que você é tranquilo, você vence. E aí a gente vai caindo naquelas pequenas armadilhas que o demônio nos coloca. Se eu perguntar para você hoje, quem governa a sua vida? Certeza? As suas escolhas mostram isso? Quando você está ali
entre assistir mais um videozinho e começar a rezar o terço, qual que é a sua escolha? Entre ficar no celular ou entre sair e ler a palavra de Deus, qual é a sua escolha? Vamos dar um exemplo agora, acabou a Copa do Mundo. Ainda bem que mudou os horários das missas. Porque se a missa fosse no horário do jogo, muitos de nós iríamos escolher o jogo. E eu até vi pessoas falando, você acha que é absurdo? O padre não mudou o horário da missa. Eu fui no Perpétuo Socorro, o padre falou, eu vou estar aqui hoje celebrando na hora do jogo. Se eu estiver sozinho, vou celebrar sozinho. Então a gente sempre tem... É a única coisa que Deus não faz por nós e é o que nós temos que fazer a todo instante. Decidir e escolher. E nós tivemos agora que fazer essas escolhas. Quem dirige a sua vida? É quem dirige a sua vida que vai te levar para o caminho certo. Então, quando eu escolho o reino de Deus, escolho o Senhor, eu estou no caminho certo, mas eu posso escolher o caminho errado. Esses dias a gente estava indo para Piedade, quem que estava? Eu, Mauro, Dan, compadre Ailton, compadre Branco, Rogério. Você não estava, Mauro? Cauê estava. Aí estávamos indo. Toda vez que eu esquecia de passar a marcha, o compadre Branco falava assim, não passou a marcha. Esqueceu de passar a marcha. Eu falei, esse Branco me paga. Aí chegou lá, passamos de Cotia, lá na Raposo, eu passei da entrada. Quando eu passei da entrada, ele falou assim, passou a entrada. Podia ter falado antes, né, Branco? Se falasse antes, eu não passava da entrada. Aí veio a soberba, né? Que eu podia ter falado assim, poxa, gente, errei. Vamos procurar um retorno, tal, para a gente voltar para o caminho certo. Não, eu falei assim, não, aqui também dá lá. Só ir reto aqui que sai lá. E vai reto, vai reto, vai reto. Quando eu vi, a gente estava chegando lá em São Roque. Já começamos a ver uns pezinhos de uva assim, as parreirinhas. Aí os meninos falavam, tem certeza que por aqui sai lá? Eu falava, Sei que Deus abençoou e o Santo Waze nos ajudou, que a gente acabou saindo lá, não sei como, em Ibiúna, e daí de Ibiúna, falei, estamos em casa, né? Aí já passei a direção para o compadre Rogério. Todo mundo é compadre, não? Passei para o compadre Rogério e ele terminou de levar o carro. Mas por que eu estou contando essa história? Se quem governa e dirige a sua vida não sabe o caminho, se quem governa e dirige a sua vida não é capaz de te levar para o lado certo, você vai cair no lado errado. A sua viagem vai ser mais difícil. E pode ser que não tenha volta. Pode ser que não dê tempo de retornar. Pode ser que não dê tempo de entrar no caminho certo. Então, para de perder tempo. A palavra de Deus vai nos dizer, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Qual que você escolhe? Qual é a sua escolha? Quem vai governar e dirigir a sua vida hoje? Comece olhando para si. Comece olhando, todos nós falamos, quem governa a minha vida é Deus. Tem certeza? Certeza. Quem dirige? Deus. Certeza? Certeza. Mas olha para si, você não precisa falar nada para mim, nem para quem está do seu lado. Você conhece a sua vida. Você sabe como está. Se você está caminhando no reino de Deus ou se você está caminhando no reino das trevas. Então, pare, deixa Cristo revelar para você se você está no caminho certo, se você está fazendo a coisa certa. Deixa Deus te colocar no caminho, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E é por ele que nós devemos encontrar
o caminho. São João Paulo II, nosso patrono, vai dizer: Cristo revela plenamente o homem ao próprio homem e lhe manifesta a sua altíssima vocação. Quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu conheço a mim mesmo. Se eu quero me conhecer, se eu quero olhar para mim, e se eu quero saber as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, eu preciso olhar para Cristo. Eu falava outra mentira que o mundo conta: você tem que ser forte, você aguenta tudo. Não é verdade. Tem hora que a gente precisa parar, tem hora que a gente precisa pedir ajuda, porque senão a gente erra, senão a gente falha, senão a gente cai no pecado e não consegue voltar mais. Às vezes é preciso parar, falar: irmãos, reza por mim, família, reza por mim. Talvez seja necessário buscar ajuda médica. Eu conversava com um irmão esses dias da minha célula, que ele falava de um problema emocional. E eu falei para ele: irmão, vai no psiquiatra. Estamos conversando, tal, estou te aconselhando, mas vai no psiquiatra. Às vezes a gente fala: não posso ir no psicólogo, não posso ir no psiquiatra, porque senão eu vou demonstrar fraqueza. Isso internamente, você não fala isso para ninguém, mas você pensa. Vou demonstrar fraqueza, tomar remédio? Nem pensar. Meu irmão, às vezes o remédio vai te colocar no teu lugar. Vai te tirar aqui de uma situação de falta de estrutura, de falta de estabilidade, vai te colocar no lugar para você poder tomar a decisão certa. Para você poder fazer a coisa certa. Então não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha medo de procurar um psicólogo. Lógico, procure um cristão, procure um católico, mas não tenha medo, não tenha dúvida. E não tenha medo, menos ainda, de procurar oração, de procurar os irmãos para rezar por você. Você entra na estabilidade da graça de Deus, e aí sim você pode fazer uma boa escolha, você pode fazer o melhor. O reino das trevas, ele também nos engana quando ele começa a nos colocar que nós somos fracos para o pecado e que sempre seremos pecadores. Sim, mas nós podemos ser santos também. Nós somos fracos, nós pecamos, mas nós podemos ser santos, nós podemos vencer o pecado. Cristo venceu a morte. Então é preciso olhar para nós mesmos, para a nossa realidade, mas com um olhar iluminado pela presença de Cristo. Assim como nos diz o nosso carisma aqui na comunidade. Reconciliar o homem e sua história com Deus por Cristo. É tendo intimidade, é tendo relacionamento com Cristo que nós vamos poder olhar para nós com esse olhar iluminado por Cristo. O reino de Deus é onde existe verdade, onde existe luz, paz, santidade, liberdade. O reino de Deus está próximo, que o Senhor nos diz, porque ele veio para inaugurar esse reino. Mas nós precisamos ouvir a sua voz. Agora, se a gente já está na parte do reino das trevas, é onde reina a mentira, onde reina o pecado, a escravidão, o orgulho, a morte espiritual. O demônio, ele não pode nos tocar, ele não pode fazer a gente fazer nada, mas ele consegue nos induzir e nos corromper para a gente cair no pecado, cair no erro. Então, onde Deus cria amor, o pecado vem semear egoísmo, orgulho. Deus criou uma coisa maravilhosa, linda, a sexualidade, que entre um casal é comparável a uma oração. O inimigo vem e semeia impureza. Deus criou a liberdade para nós. O inimigo veio e nos fez ser escravos. Porque, como está lá em João 10, 10, o ladrão vem para roubar, matar
e destruir. Essa é a função dele. Ele nos engana e ele nos faz cair no pequeno, no erro mais pequeno. E do erro mais pequeno vem um erro grande. Ele rouba a nossa paz. Quantas vezes acontece alguma coisa, a gente fala assim, nossa, mas hoje eu estou inquieto, hoje eu estou porque eu vi alguma coisa, eu ouvi alguém falar alguma coisa, vi falando de mim. Eu mesmo sou assim, se alguém falar de mim, eu perceber, eu fico 6 meses me remoendo. Acontece alguma coisa, a gente perde a esperança. E fica sem esperança de resolver o problema financeiro, o problema de saúde, aquele processo na justiça. E a gente fica ali, não vai mais dar certo, pronto, o inimigo conseguiu. Você falou isso, o inimigo conseguiu. E aí ele rouba o quê? A nossa fé. A gente para de acreditar. E o matar, ele começa pela oração. Quando ele mata a nossa oração, ele mata a nossa família, ele mata a nossa vocação, o nosso casamento, a nossa missão. Um casal, quando o inimigo começa a entrar, o reino das trevas começa a reinar ali na sua casa, a primeira coisa que para é o diálogo. Você para de falar, de conversar com a pessoa que você vive, que você ama, que Deus te deu. Isso aconteceu porque o inimigo entrou. A gente precisa ficar atento. A gente tem que conversar, nem que seja da conta de luz que está atrasado, né? Nem que seja do filho do vizinho que está fazendo barulho. Tem que conversar. A mesma coisa é com Deus. Como eu vou ter intimidade com Deus se eu não tenho vida de oração? Se eu não converso com Deus como eu converso com um amigo? E o inimigo, ele age lentamente, como eu já falei. Nenhuma queda é repentina, é devagar, é coisinha por coisinha. Ninguém aqui vai sair daqui e vai cometer um assassinato. E se eu falar para algum de vocês, vocês vão falar, você é louco? Lógico, ninguém vai cometer um pecado grande. Mas uma mentirinha, uma fraquezinha, a gente cai. E é no pequeno que vem o grande. E aí se abre as portas das trevas para a gente. Então eu estou falando essas coisas para a gente responder de novo aquela pergunta. Quem governa a sua vida? Se você vive um pecado grave, sem arrependimento, você já não pode falar que é Deus. Se você vive no espiritismo, no ocultismo, nas superstições, você já não pode falar que é Deus. Entre o reino dos céus e o reino das trevas, você está caminhando para o outro reino, para o reino das trevas. Se você guarda ressentimento profundo, ódio, falta de perdão, isso não te incomoda? Você diz, não, isso é sem perdão, isso eu não perdoo. Isso aqui não tem jeito. Você já não pode dizer que é o reino dos céus que está governando a sua vida. Se você vive a pornografia, o pecado da pornografia, que é comparável até a uma dependência química, uma dependência em pornografia, se a sua sexualidade está desregrada, você já não pode dizer que é Deus. E principalmente se você vive uma vida sem oração, se você não ora na sua casa, se você não para orar, você já não pode dizer que é Deus. E você não está no reino dos céus. O reino dos céus está no meio de nós, acessível para nós termos intimidade com Cristo, e nós não estamos escolhendo e tomando a decisão certa. Por isso hoje nós vamos rezar. Nós vamos rezar e pedir a Deus que nos ajude a vencer o mal em nossa vida. Nos ajude a derrotar cada investida do maligno. Porque o maligno é um derrotado. Quando ele te atrai para essas coisas, ele te faz derrotado também. E hoje Deus quer te colocar de volta no caminho, a ter intimidade com Deus. Uma última pergunta que eu ouvi essa semana. Se a salvação da sua família, responda só para você, dependesse da sua fé,
única e exclusivamente da sua fé, como seria? Pensa aí. Pensa naquela pergunta: quem governa a sua vida? Se a salvação da tua família dependesse da tua fé, como seria? A gente recebeu lá no podcast, outro dia, o Vinícius e a Cassinha. Casal, jovem, casaram, tiveram sua filha, 1 aninho, 2 aninhos, ela teve um problema sério e saiu do hospital com sequelas muito grandes, mas reversíveis, em nome de Jesus. E eles davam o testemunho deles, que eles rezavam no hospital, que a enfermeira entrava para dar uma medicação para neném, eles estavam de joelho rezando de madrugada. Que um saía, o outro ia para a missa para poder rezar, e voltava, o outro ia. Não deixar a missa de lado, não deixar a oração de lado, porque tinham fé. E se isso acontecer com você, como vai ser? Você vai também ter essa força para rezar? Para não deixar de lado as coisas de Deus? Ou você vai abandonar tudo porque, afinal de contas, você está passando por um problema, por uma dor? E é isso que o Senhor nos chama hoje, a tomar a decisão certa, a tomar a decisão correta e a servir a Deus com toda a tua força, amar a Deus com toda a tua alma. A gente vai rezar, pedir para você ficar de pé e mais uma vez fazer essa avaliação da sua vida. Como está a sua vida hoje?